Olá, você está ouvindo Pudim, o podcast unificado de diálogos multidisciplinares da UTF-PR. Nesse episódio, teremos como convidada a Beatriz Francisco Masson, mestre em Teoria Literária e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo, a USP, com o trabalho Leitoras e Leituras de Harry Potter. Hoje iremos falar um pouco da trajetória acadêmica dela e do seu trabalho de mestrado. Eu sou a Nath Belmaia, doutoranda pela Universidade Federal do Paraná, e quem vai me acompanhar nessa entrevista é o Aleph Testa, graduando em Artes Visuais pela Universidade Estadual de Londrina e um grande fã da série. Tudo bem, Aleph? Tudo bem, Beatriz? Oi, Nath, tudo bom? Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos você por tão gentilmente aceitá-lo. Beatriz, para começar, você poderia se apresentar um pouquinho? Falar da sua formação acadêmica, da instituição que você esteve ligada, seus temas de pesquisa. Tá bom, vamos lá então. Então, eu sou a Beatriz, eu tenho 27 anos, eu sou professora da escola regular, né? Dou aula na rede privada de ensino, sou professora de literatura e de redação. E por conta disso, sou formada em letras, sou graduada em letras, né? Tenho bacharel e licenciatura em letras português e inglês pela Universidade de São Paulo. E fiz o meu mestrado na área de Teoria Literária e Literatura Comparada também lá na Universidade de São Paulo. No mestrado, eu estudei como, a estrutura narrativa de Harry Potter formou leitores e, de certa forma, esse estudo eu iniciei ainda na minha graduação, quando eu fiz iniciação científica. Eu fiz 2 iniciações científicas durante a graduação. Na primeira eu estudei a recepção crítica de Harry Potter aqui no Brasil. Na segunda eu comecei a estudar aquilo que viria a ser o meu mestrado, a relação de Harry Potter com o romance de formação. E, enfim, aí depois levei essas iniciações às últimas consequências, fazendo esse mestrado que originou cursos e várias outras coisas, e basicamente é isso. É muito interessante você ter mencionado, Beatriz. Eu acho que até nos leva à primeira pergunta que a gente gostaria de fazer para você, que é como que surgiu este interesse seu por Harry Potter, sabe? Qual foi o primeiro contato com o livro ou com os filmes? Porque é uma coisa marcante, né, pra gente que gosta e tudo mais. Acho que para a maior parte das pessoas marcou um momento, da infância, da adolescência. Como que foi isso para você? Então, as pessoas normalmente, da minha geração, eu acho que elas têm uma história relativamente parecida com a minha, assim. Eu cheguei a Harry Potter pelos filmes, eu não li os livros primeiro. Eu primeiro assisti aos filmes. Eu tinha em torno de 12 para 13 anos. Passei na frente de uma videolocadora, que ainda existiam videolocadoras naquela época, e eu me lembro de ter visto o pôster do Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. E eu já falei isso também, não tenho mais vergonha de admitir, eu comecei a gostar de Harry Potter porque eu achei o Daniel Radcliffe muito bonito. Então foi assim que a história começou. Porque, enfim, me apaixonei pelo Daniel, fui ver os 3 primeiros filmes, aluguei as 3 fitas, naquela época ainda não tinha DVD, achei a história incrível, e aí depois eu migrei para os livros. Eu já era uma leitora, assim, eu já estava acostumada a ler livros grandes, sem ilustrações, desde muito mais nova. Então, eu devorei aqueles livros, assim, quando eu peguei para ler. E li de forma totalmente desordenada, porque eu cresci numa cidade muito pequena aqui no interior de São Paulo. A gente não tinha cultura de livraria, mas tinha cultura de biblioteca. E nem sempre, quando eu resolvi ler Harry Potter, os livros eram muito populares. Claro que não estava tudo bonitinho, organizado em ordem lá na biblioteca. Todo mundo já tinha pegado um ou outro volume,
E eu comecei a ler pela Câmara Secreta, pelo segundo livro. E aí depois eu li o primeiro, depois eu li o terceiro. Aí eu lembro que não tinha o quarto, eu li o quinto, não entendi nada. Aí depois eu li o quarto. Aí a gente fica, agora aquilo faz sentido. Faz sentido. Aí agora eu tô entendendo o que tá acontecendo. Então foi assim que surgiu esse interesse, né? Foi bem na minha adolescência, assim, no auge da adolescência. Eu lembro que as minhas amigas também gostavam muito, então a gente meio que pirava ali, né? Nosso grupinho pirava em Harry Potter, era o assunto do recreio, o assunto do momento, assim. Foi assim que começou o meu interesse pela história, né? O lançamento dos livros já teve muita repercussão, mas eu acredito que ele foi mais difundido com os filmes. Faz sentido você dizer que começou pelos filmes, porque eu acredito, agora é uma opinião minha, que a difusão maior tenha se dado mesmo com os filmes. Então as pessoas fazem esse caminho inverso. Veio os filmes e depois iam buscar os livros. Ah, sim, não. Tanto que no meu caso foi a mesma coisa que aconteceu. E também aconteceu o fato de eu ler aleatoriamente, porque o primeiro que eu li foi O Prisioneiro de Azkaban. E aí depois que eu fui procurar a ordem certa para continuar lendo. E realmente, eu acho que o filme... A gente tem, né, uma divulgação midiática muito maior acerca de produções hollywoodianas do que de livros, né, realmente. Acho que livro, principalmente ali, né, naquela passagem dos anos 90 para os anos 2000, né, o boom do cinema e os efeitos especiais. Então, acho que isso encantou visualmente, né. E eu acho que o que ajudou muito também é que aqui no Brasil, Harry Potter foi lançado 1 ano antes do filme da Pedra Filosofal ser lançado. Então foi quase que um lançamento simultâneo de livro e filme, sabe? Então eu não sei, assim, não posso afirmar categoricamente, né? Mas eu acho que pelo menos aqui no caso do Brasil, os filmes ajudaram muito, muito, muito a popularizar os livros por conta desse lançamento que foi quase simultâneo, né? Como surgiu a ideia de estudar Harry Potter em âmbito acadêmico? Então, é muito curioso porque, assim, por mais esquisito que isso possa parecer, tá, gente? A ideia surgiu ainda na adolescência. Não para estudar Harry Potter em âmbito acadêmico, mas para seguir uma carreira. Porque eu me lembro que uma das primeiras coisas que me chamou a atenção quando eu peguei o livro para ler foi na segunda página, a tradução, Lia Wyler. Eu fiquei pensando, nossa, esse livro é um livro traduzido. Um tradutor é uma pessoa muito inteligente, ela facilita, né? Um tradutor facilita o acesso de livros de outras línguas para pessoas, né, do nosso país e tal. E eu comecei a achar a carreira de tradução incrível, assim, com 12 anos. E ali, com 12 para 13, eu falei, não, eu fazia inglês, quero ser tradutora, quero fazer tradução. É isso que eu quero ser quando crescer. E, de forma meio que indireta, quando eu entrei na Letras, né, na faculdade de Letras, eu meio que fui regida por essa ideia que eu tive muito novinha, né, de, sei lá, fazer tradução para poder traduzir Harry Potter. Era isso que eu tinha na cabeça naquela época, né, como se os livros não fossem acabar antes de eu entrar na faculdade, né, antes de eu me formar na faculdade. Não, mas quando a gente tá nessa fase, é tudo muito lindo, né, a gente não calcula essa questão temporal. Nem um pouco. E aí enfim, entrei na faculdade de letras, né, com essa ideia aí de fazer tradução, e durante o curso eu me desviei da ideia de fazer tradução, mas eu não esqueci que eu gostava muito de Harry Potter, né. E eu falei, por que não fazer um trabalho acadêmico sobre isso? Eu lembro que todo mundo, assim... principalmente, eu acho que é uma coisa muito da universidade pública, né? Dessa coisa de fazer iniciação científica e de tentar pleitar aí uma carreira acadêmica, né? Desde a graduação, ter essa experiência do que é fazer uma pesquisa acadêmica e pleitear, do que é fazer uma pesquisa acadêmica e tudo. E aí eu fui tentar fazer a minha primeira iniciação científica sobre Harry Potter. Demorou um pouquinho para emplacar,
Mas eu consegui, e aí eu não larguei mais, assim, meio que mão, né, de fazer pesquisa sobre a obra, porque parece que quanto mais eu vou pesquisando, cavucando e tirando coisa, mais coisa eu acho e mais coisa eu quero estudar, sabe? Então foi assim que surgiu o meu interesse. Na verdade, foi meio que uma resposta a algo que eu sempre gostei, que me acompanhou aí, né, a vida inteira, assim. Não, é porque eu já queria perguntar sobre isso mesmo, né? Porque você já traz essa paixão, então, desde da sua infância, da adolescência, né? Mas e quando você chegou na academia e que você decidiu que você queria estudar sobre isso e que levou para esse lado, né? Como que foi a recepção no meio acadêmico, né, dessa sua escolha? Teve algum tipo de preconceito? Alguém discriminou pelo fato de você estar abordando Harry Potter na academia? Então, assim, eu preciso dizer, e eu sempre reitero muito isso, eu nunca encontrei nenhuma barreira burocrática para fazer uma pesquisa sobre Harry Potter, sabe? Nunca. Então, tudo que a universidade podia me propiciar, de edital para abertura, né, de vaga de iniciação, edital para bolsista, eu fui bolsista no mestrado, né, o próprio edital do mestrado, eu nunca tive nenhum impedimento burocrático, mas eu costumo dizer que o que é muito complicado quando a gente decide estudar uma obra popular como Harry Potter, não é nem não é lidar com a universidade em si, mas é lidar com o corredor, sabe? A famosa conversinha de corredor, assim. Então, se a gente parar para olhar nesse sentido, eu ouvi, assim, bastante coisa discriminatória a respeito do que eu estava estudando. Você quer estudar Harry Potter, mas isso não é literatura. Você não vai crescer nunca, fica estudando literatura de criança. E esse discurso, de certa forma, foi o que me levou a fazer a primeira iniciação científica. Porque quando eu procurei o professor, que foi meu primeiro orientador, o professor Daniel Puglia, falei pra ele, olha, eu quero muito fazer uma iniciação científica sobre Harry Potter, mas eu não sei por onde começar, porque tudo que eu ouço é que Harry Potter não presta. E aí ele falou, por que você não começa daí? E foi assim que eu me aprofundei um pouco na história, né, de tentar entender o que é uma literatura canônica, o que é literatura clássica, por que Harry Potter não é considerado uma literatura canônica, partindo, assim, dos valores, né, que circundam a literatura, mais ou menos desde o século XVIII, né, essa versão um pouco mais elitizada da literatura que é certa, né, e de uma literatura destinada às crianças não ser considerada uma literatura que, sei lá, causa reflexão no leitor, que ela serve só para entreter, né? A literatura das massas, as massas não pensam. Então, esses discursos que eu ouvia, que assim, eu não posso afirmar, né, categoricamente que como eu posso dizer, que eles me impediram de fazer minha pesquisa. Eles não impediram. Tanto não impediram quanto deram origem à minha primeira pesquisa. O que é, assim, complicado é que a gente, né, não lida muitas vezes tão bem com esses comentários, mas foram tantos que depois de um certo tempo eu só me acostumei com eles, e eu acho que nessa altura, né, que eu me encontro, assim, agora, em sentido de carreira e de tudo que essa pesquisa com Harry Potter me proporcionou dentro da universidade, eu acho que isso já mostrou para muita gente de que, olha, tem muita coisa ali que merece ser estudada e tem muita gente interessada, né, em estudar uma obra do tipo. Sim, claro. Eu acho que até o fato de você abordar uma obra que é tão famosa, que teve uma repercussão tão grande, né? Eu também não vejo motivos. Eu falo assim, particularmente, também por ser estudante de arte, eu vejo muito isso, né, no meio acadêmico, esse mesmo preconceito por essa temática que é considerada literatura infanto-juvenil,
ou algo assim, como se não tivesse nada, né, pra tirar daquilo ali. E sempre tem, né? Tem um teórico da literatura de viés materialista, né, cultural, que é o Terry Eagleton, que eu gosto muito, assim, do que ele escreveu a respeito de várias coisas, inclusive ele gosta de Harry Potter e escreveu coisas sobre Harry Potter, né? Mas ele fala que a literatura, assim como a arte, a cultura como um todo, né? A literatura, ela é ferramenta ideológica. E quando a gente entende um pouco, né, que por ser ferramenta ideológica, a literatura, a boa literatura, ela quer disseminar valores, né, considerados dominantes, entre muitas aspas, tá bom, gente? Dominantes e, portanto, corretos dentro de uma determinada sociedade, a gente entende por que livros como Harry Potter são considerados uma péssima literatura, né? Então, esse cara, ele é uma pessoa, assim, que eu acho que merece ser amplamente divulgada aí nos estudos literários e de humanidades, porque ele tem uma visão bastante interessante sobre arte, cultura, literatura, e eu não podia deixar de mencionar. E a gente vai voltar nessa pergunta também depois para falar um pouquinho mais sobre essa concepção de uma literatura que é digna ou não de ser estudada. Mas, Beatriz, do que você falou, você fez 2 iniciações científicas. Isso. Foram 2. As 2 tiveram relação com o Harry Potter? As 2 tiveram. Na primeira, eu estudei a recepção crítica de Harry Potter aqui no nosso país. Então, eu peguei tudo o que a crítica, às vezes literária, às vezes a crítica de jornal, né, a crítica que vinha vinculada na imprensa mesmo, escreveu no período de 2000 a 2007, né, que foi quando os 7 livros foram lançados aqui, para ver o que essa crítica falava a respeito desses livros, né, que valores estavam embutidos ali naquela crítica e como esses valores, de certa forma, dialogavam com essa questão, né, da literatura ser ideológica. E na segunda, que foi a sementinha, assim, para o meu mestrado, eu estudei a recepção crítica, mas eu sempre quis estudar o texto de Harry Potter, né? Então aí eu parti para o que eu chamo de análise literária hardcore, vendo as semelhanças, assim, de alguns pontos ali do texto literário com o romance de formação, que foi algo que eu desenvolvi muito mais no mestrado, né? Fazendo aí até uma comparação no mestrado da formação do protagonista com a formação do leitor. Mas as 2 foram, sim, sobre Harry Potter. Só para fechar essa pergunta que a gente fez que a gente fez anteriormente sobre a recepção da sua pesquisa em âmbito acadêmico, você comentou que houveram, sim, comentários, né, negativos de pessoas dentro da academia dizendo para você, isso não é literatura. Esses comentários eram o quê? Eram de professores ou eram apenas de colegas? Principalmente de colegas, viu? De professor eu nunca ouvi nada diretamente, não, sabe? Nunca, assim, mas de colega eu ouvi bastante. É bom, se os professores, que são aqueles que estão nos formando, né, não tiveram nenhum comentário contra, quer dizer que a pesquisa tinha tudo para dar certo como deu, com certeza. Assim, não tiveram nenhum, como que eu posso dizer, eles não fizeram nenhum comentário contra, mas a gente também não fizeram nenhum comentário a favor, vamos dizer assim, sabe? Era mais neutro nesse sentido. Então, o primeiro professor que eu ouvi fazendo comentário a favor, eu falei, não, é você, vamos lá, vamos conversar. Às vezes, essa neutralidade tem muito a ver com o fato desses professores não conhecer a obra. Até porque você fala na sua obra mesmo, né, sobre esse acompanhamento que tem do crescimento, do desenvolvimento dos personagens, né, em relação às pessoas que cresceram juntos, acompanhando. E acho que nesse caso, esses professores eram pessoas mais velhas que, quando isso chegou na mídia, era considerado entretenimento infantil, Com né? Então certeza. acaba não houve a pesquisa, né, sobre o que era, o que
realmente se tratava? Harry Potter eu acho que é uma obra muito geracional, né? Assim como a gente teve outros livros no passado que são considerados essas obras geracionais, Harry Potter é uma obra muito millennial, né? A gente não pode negar isso. E os millennials, eles estavam chegando à universidade naquele momento. Eu não sei, assim, se eu fui uma das pioneiras a estudar Harry Potter academicamente. Eu sei que houveram outros trabalhos antes de mim, inclusive o trabalho de uma amiga muito querida, que é professora da Universidade de Brasília hoje. Ela foi orientanda da minha orientadora do mestrado, né, também, a professora Patrícia Nakagami, que é essa professora da UNB. Ela estudou a recepção de Harry Potter entre os leitores, né? Aí mesmo no Paraná, várias dissertações foram escritas a respeito de fanfic, na UEM, por exemplo. Mas, enfim, de alguma forma aí, meu trabalho acabou tendo alguma visibilidade, né? Agora passando então para um outro tópico, depois sobre o seu trabalho, a gente vai comentar mais a fundo. Mas você foi autora, Beatriz, do projeto Clube do Livro Harry Potter. Você poderia contar um pouquinho como é que surgiu esse projeto, o que era, como funcionava, quem fazia parte dele? Posso sim. Então, na verdade, eu fui coautora desse projeto, né? Esse projeto eu fiz em parceria com um amigo que faz mestrado na Universidade Estadual de Campinas, o Luiz Felipe Balti. A gente tinha vontade de fazer mediação de um clube do livro, não sabia direito por onde começar, e aí, enfim, Harry Potter estava ali na nossa frente, eu gostava muito, já estudava, né, há bastante tempo, ele era um fã dos livros, então aí a gente foi levar nossas propostas aí para alguns lugares, e esse clube foi muito bem acolhido pela Livraria da Vila, lá em São Paulo, na loja que tem na Vila Madalena. E esse projeto ele durou 7 meses, durante 2018, começou em março e terminou em outubro, é isso? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, isso mesmo. Ele começou em março e terminou em outubro, e ele era um clube do livro aberto a todas as idades, a todas as pessoas. Prova disso é que a gente tinha, assim, a cada reunião, crianças, jovens adultos, adolescentes, adultos mais maduros. Foi um projeto muito legal que enfim, a gente recolheu frutos muito bons, assim, sabe? Que de certa forma ali também me serviu de baliza para eu ver se o que eu estava pensando a respeito de Harry Potter na minha pesquisa se fazia sentido para o leitor empírico, né? Que é o leitor da vida real, né? O leitor não acadêmico. Então eu consegui ter esse diálogo, sabe? Já em 2018, da minha pesquisa com o público leitor, com os fãs. E foi um projeto incrível que durou durante 2018 apenas, né? Mas nunca desisti de voltar a ter um clube do livro de Harry Potter, tanto é que tem o outro que começou este ano à distância. Eu faço a mediação junto com outro amigo nesse momento, o Bruno Tavares, mas é um clube do livro que se chama Sessão Reservada, em homenagem a Hermione e suas buscas intermináveis na sessão reservada da Biblioteca de Hogwarts. Muito bom. E a gente faz essa leitura aí, começamos em setembro, e vamos até... No ano letivo, dia 1º? Dia 1º, vamos até ano que vem. Foi muito simbólico, nossa última reunião aconteceu no Dia das Bruxas, enfim, incrível. Que também em Hogwarts é uma data muito comemorada também, né? O Dia das Bruxas. Sempre o salão enfeitado e a festa do aniversário de morte do Nick quase sem cabeça. Sempre tem alguma coisa que estraga o Dia das Bruxas em Hogwarts, infelizmente. Não sei se vocês já repararam nisso, né? Ou é alguém que é petrificado, ou um trasgo entra na escola, enfim. 2 coisas são amaldiçoadas em Hogwarts: o Dia das Bruxas e o cargo de professor de defesa contra a arte das trevas. Falou tudo.
com esse clube, você acha que tem aquele sentimento nostálgico? Porque assim, você tinha falado que na escola, né, era o assunto que você conversava, que tinha o seu grupinho e tudo mais, e aí de repente tem um clube onde você vai falar sobre isso, tem uma carga nostálgica em cima disso também, não tem? Nossa, tem demais, assim, no de 2018 já tinha essa carga nostálgica, principalmente por ter muita gente assim meio que da minha idade, né, da idade do Luiz, então a gente cresceu com aquela expectativa de esperar por livros do Harry Potter, que é uma coisa que a geração de hoje nunca vai entender o que era essa espera, né, essa angústia, assim, as traduções ilegais do Orkut, as pessoas que leem Harry Potter hoje em dia, eu acho que elas nunca vão saber o que é isso. Mas nesse de 2020 agora, eu acho que a experiência está sendo ainda mais nostálgica, porque como o clube está acontecendo à distância, e a gente tem um grupo no Telegram, eu tenho mais ou menos 300 membros nesse grupo, assim. A gente está em diálogo quase que ali todo dia, e as pessoas estão nas suas casas, então vira e mexe, alguém manda uma foto do item de colecionador, da camiseta que comprou em 2005, de quando comprou o primeiro livro. Então, assim, a gente vê que... Sabe aquela frase do Dumbledore? Embora a gente venha de lugares diferentes, os nossos corações batem como um só. É meio isso, assim, sabe? São pessoas de... idades diferentes, de lugares diferentes, mas compartilhando uma experiência em comum, assim, uma experiência conjunta, que embora a gente não tivesse conhecido quando criança, quando adolescente, a gente vê que os caminhos da experiência, assim, foram relativamente parecidos. Então, ir na locadora, pedir pôster de filme, passar essa vergonha, sabe? Fazer uma primeira viagem, né? Guardar dinheiro para fazer uma primeira viagem para ir num lugar muito querido relacionado a Harry Potter. Enfim, Ir de fantasia na pré-estreia ou na estreia. Na pré-estreia, assistir filme à meia-noite, guardar até hoje o ingresso do Harry Potter e o Enigma do Príncipe, sessão da meia-noite, sabe? Então são experiências compartilhadas que eu acho que ajuda muito nessa questão da nostalgia, e eu sou uma pessoa que amo essas coisinhas nostálgicas, então eu fico muito realizada, assim, sabe, de poder ter tido essas duas experiências, estar tendo essas duas experiências com o clube de leitura. Beatriz, você disse que esse clube, ele tá funcionando de forma online. Uhum. E ele tá aberto para receber novas pessoas? Ele está sempre aberto para receber novas pessoas, sempre, sempre, sempre. Posso explicar a dinâmica? Claro, se pudesse deixar algum contato, caso alguém que esteja ouvindo queira, se interesse em entrar. Então, eu tenho um Instagram voltado só para Harry Potter, que é o @BiaLendoHarry. Nesse Instagram tem um link para que a pessoa entre no grupo do Clube do Livro no Telegram. E aí lá no Telegram a gente tem as nossas regras, né, de respeito ao próximo e etc. Mas a dinâmica do grupo funciona da seguinte forma. Como a gente tem tanto leitores que estão relendo quanto aqueles que estão fazendo uma primeira experiência de leitura, todos estão vetados de falar spoilers até a grande reunião de discussão. Muito bom. Regra do grupo, sem spoilers. Sem spoilers. E aí a gente tem 2 reuniões durante o mês, né? Então, uma primeira reunião parcial, que acontece normalmente ao final da primeira quinzena do mês. Esse mês, agora de novembro, a gente está discutindo o Prisioneiro de Azkaban, então já foi essa reunião parcial. A gente sempre discute ali os primeiros capítulos, 4 ou 5 primeiros capítulos do livro nessa discussão parcial. E a gente tem uma discussão final, né, ao fim do mês. Sempre no último fim de semana do mês. A gente às vezes dá uma variada, né? Ou no sábado ou no domingo, a depender dos compromissos que eu e o Bruno temos. Mas a reunião é sempre de sábado ou domingo, sempre começa às 4 da tarde. E assim, gente, vai até 7 da noite, se deixar, sabe? Coisa de 80, 90 pessoas ali falando de forma muito organizada, claro.
E aí, para ingressar no clube, é só entrar nesse grupo do Telegram que já está aceito, não temos pré-requisitos nem nada. E uma coisa que é bastante legal de mencionar é que o clube tem o apoio da editora Rocco, né, que é quem publica o Harry Potter aqui no Brasil. Então, todo mês a gente faz o sorteio, né, de um livro que eles cedem pra gente, do livro que está sendo discutido. Então, agora em novembro a gente discute o terceiro livro e vamos sortear um exemplar do terceiro livro. Olha, que legal. Eu fico pensando que se você conversando sobre o Prisioneiro de Azkaban, vocês iam até 7, 8 horas, imagina quando vocês estiverem nos últimos livros. Olha, a gente já teve que pensar... Eu não precisa nem chegar nos últimos livros. Quando os livros mudam de tamanho, a gente já tá tendo que pensar aí no... No quarto livro, né, já tem essa diferença. Então, e calhou de ser o encontro de dezembro, né? Que o fim do ano de todo mundo é meio conturbado. Então, a gente já fez, assim, a orientação da quantidade de páginas para se ler. O Prisioneiro de Azkaban o Cálice de Fogo desde agora de novembro, né? Para dar tempo das pessoas terminarem até a nossa reunião de dezembro. Porque o Cálice de Fogo, né? Você chega na página 100 e você ainda tá na Copa. Sim. Não tem... É isso. Então, assim, é muito longo. É muito longo, é um salto, né? E pra quem não tá acostumado a ler livros tão longos, então a gente vai ter, assim, talvez que destrinchar a reunião em 2 partes, quando o livro for muito grande, jamais saberemos. Vamos ter que sentar e planejar aí essas próximas reuniões. Não, mas muito bacana a iniciativa, Beatriz. A gente vai deixar depois na descrição do episódio esses contatos, o seu Insta, o do Telegram, para quem também quiser participar. Acho que vai ser bem interessante, principalmente para os fãs do Harry Potter. Com certeza. Beatriz, assim, até agora do que a gente conversou, você falou então que você fez 2 iniciações científicas, mais essa dissertação, né, do seu mestrado e o Clube do Livro. Tirando isso, você tá ligada ou participou de algum outro projeto acadêmico ligado à análise do Harry Potter? Os meus cursos, o curso Harry Potter Caminhos Interpretativos, né, que teve a primeira edição em 2018 e que teve uma segunda edição em 2019 e que esse ano, a convite da própria USP, a gente fez uma terceira edição no formato online. É importante dizer que cada edição foi diferente uma da outra, tá, gente? Não foi conteúdo repetido, assim. E, enfim, ministrei esses cursos. Vou ministrar outro curso livre agora, em dezembro, no fim do ano, em uma faculdade de São Paulo, chamada FESP. Vivo antes, assim, né, da pandemia acontecer. Inclusive, a última vez que eu viajei esse ano foi para fazer um evento de Harry Potter em fevereiro. Então, sempre participo de palestra, de mesa redonda, em biblioteca, em faculdade, tudo relacionado não só à minha pesquisa, mas também, né, ao mundo, ao universo mágico de Harry Potter. E por enquanto é só, né? Assim, e ainda acho que é bastante coisa. Vamos ver se ano que vem eu volto para a universidade para fazer meu doutorado. Tomara, a gente vai torcer para isso. Beatriz, você comentou desse curso que você já deu algumas edições pela Universidade Estadual de São Paulo, a USP, o Harry Potter Caminhos Interpretativos. E o interessante desse curso é que ele teve muita repercussão, né? Ele foi divulgado no G1, no Estadão, Veja, Folha, Correio Brasiliense, em vários sites e até mesmo em programas de televisão. Uhum. E você conta, até mesmo no seu trabalho, que houveram reações das pessoas tanto negativas quanto positivas, somente das pessoas ficarem sabendo da existência desse curso, sobretudo aquilo que você já estava falando um pouquinho antes, de uma literatura considerada literatura com L maiúsculo, ou então uma literatura que é digna, se contrapondo a outras, né, que não são dignas de ser estudada. Você poderia comentar um pouquinho sobre, então, essas reações das pessoas ao saberem da existência
do Harry Potter Caminhos Interpretativos? Então, assim, pra mim foi uma surpresa muito grande, porque eu pensava que talvez o curso fosse circular em mídias relacionadas exclusivamente a Harry Potter. Mas aí não foi, né? Foi para todos esses outros lugares. Esse primeiro curso, gente, ele foi dado em 2018 e ele foi parte da minha pesquisa do mestrado, né? Assim, eu não dei um curso de Harry Potter só porque eu achava que Harry Potter era muito legal, mas eu precisava recolher dados para uma pesquisa de campo que eu estava fazendo no mestrado, eu precisava de leitores empíricos, então, como reunir esses leitores, né? Oferecendo um curso de extensão, que é uma prática comum na universidade, né, para aproximar a comunidade externa da universidade e também para ajudar aí na divulgação da pesquisa, né, e na prática docente mesmo dos pós-graduandos. E então esse curso ele veio por uma necessidade, mas ele veio uma necessidade num ano político muito complicado. É muito importante reiterar isso, né? 2018 foi o ano de eleições presidenciais e o país estava assim, totalmente dividido. Muito dividido. E essa divisão, né, ideológica, esses polos assim para onde as pessoas foram em 2018, eles acabaram se refletindo em outras áreas para, né, além da questão eleitoral. E eu acho que a reação ao meu curso, né, ao curso que eu ministrei na USP, ela tem um pouco a ver com essa questão, né? De politicamente já estarmos muito divididos. Logo, tivemos opiniões bastante ou muito, muito boas ou muito, muito ruins, assim. E os comentários positivos, claro, que me deixaram completamente, assim, feliz, porque eu via que a minha pesquisa fazia sentido, sabe? Não era só uma questão de defender Harry Potter como uma boa literatura, mas da própria utilidade da pesquisa mesmo, né? Será que a minha pesquisa ela vai ficar restrita apenas à universidade? Será que a minha pesquisa consegue dialogar com a sociedade? Porque, poxa, a sociedade é muito importante para a minha pesquisa. Eu estudo os leitores, né? Estudei os leitores, a sociedade ajudou a financiar a minha pesquisa, então fazia muito sentido, assim, para mim que a pesquisa conseguisse dialogar. E esses comentários positivos me mostraram isso de alguma forma. Os comentários negativos, assim, eu acho que eles têm duas raízes, sabe? As pessoas todas tiveram comentários tipo: eu não acredito que o dinheiro público está sendo investido para ensinar bruxaria na universidade. Assim, grande parte dos comentários negativos eles tiveram essa mesma raiz, esse mesmo cerne, né? E esse tipo de comentário mostra pra mim duas coisas. Não sei se vocês conseguem perceber isso também, né? Mas eu acho que existe um desconhecimento muito grande sobre o que é Harry Potter e qual é o impacto de Harry Potter a nível social, né? E literário. E existe também um desconhecimento muito grande do que é feito dentro da universidade pública. Porque, assim, ensinar bruxaria na universidade pública, as pessoas elas não têm muita noção de que tipo de coisa é ensinada dentro da universidade pública. Eu não sei se vocês conseguem pegar, assim, essa linha de raciocínio, né? As pessoas têm alguns estereótipos da universidade pública. Os alunos só vão, principalmente alunos de humanas, só vão para a universidade para fumar maconha. Só vão para a universidade para fazer orgia. Então, é um bando de vagabundos. É isso. E assim, estamos dentro de universidades públicas, né? E a gente sabe que não é assim que a coisa funciona. E também tem um desconhecimento, como vocês mesmos disseram, né, muito grande a respeito do que é pesquisado dentro da área das humanas. Imagina, eu acho assim, que se essas pessoas se propusessem a ler o que eu escrevi na minha dissertação,
Aqui eu não tô nem falando do valor literário que Harry Potter tem, e tem muito. Eu acho que, assim, já passamos da fase de defender Harry Potter como literatura. É literatura e as pessoas que lidem com isso. Mas Não tem não discussão. tem discussão, mas assim, e o impacto que uma obra como essa causou no Brasil, que é um país de não leitores. Ninguém pensa nisso. Com pessoas de diferentes idades e de diferentes classes sociais, sabe? E de diferentes regiões. Isso, infelizmente, eu não consegui quantificar em dado na minha pesquisa, porque eu restringi a minha pesquisa qualitativa às pessoas que participaram do curso, e as pessoas todas eram ali de São Paulo. Mas nesse meio tempo eu consegui ter contato com muita gente de fora, e a gente vê assim que Harry Potter não conversa apenas com a pessoa ali, né, classe média, que tem poder aquisitivo para comprar um livro. Não, Harry Potter conversa com as crianças que moram em comunidade, que frequentam escola e que de alguma forma encontraram na série um acalento, né, uma identificação, uma projeção ali de alguma forma. E não só pessoas do passado, né? Eu mesmo tenho alunos de 11, 12 anos que eles são fãs da série. Sim. Eles adoram. Eu cheguei em sala de aula no começo do ano, antes de entrarmos de quarentena, e tinha um Relíquias da Morte desenhado no quadro, sabe? Então, assim, é um alcance que tá indo além, né? Da geração que... Com acho certeza. que pode até ser comparado com, talvez, o que foi Star Wars para... Você falou que o Harry Potter é dos millennials, então o que foi o Star Wars para os boomers? Isso, eu acho que é tipo isso, sabe? É uma obra temporal, e eu acho que as pessoas elas não entendem esse grande serviço que Harry Potter fez para a leitura, não só no Brasil, mas no mundo, mas puxando a sardinha para o nosso lado. A leitura aqui é instrumento de elite, a gente sabe disso, sabe? E Harry Potter aí, de alguma forma, conseguiu quebrar vários muros, várias paredes. Então, esses comentários negativos, como todo tipo de preconceito e de comentário negativo, sempre parte da questão do desconhecimento, né, a respeito, no caso aqui, do que é Harry Potter, qual o impacto de Harry Potter e do que é pesquisado na universidade pública. E aí, para esses comentários negativos, eu acho que eu não poderia ter dado uma resposta melhor fazendo o que eu fiz, uma pesquisa mostrando, enfim, que é tudo o contrário daquilo que essas pessoas, né, acreditam, que essas pessoas acham. Eu vejo a coisa meio por aí. Você havia mencionado sobre as questões políticas, você até falou, né, sobre a eleição de 2018. Você diria que o ministério caiu? Ou que são tempos sombrios em Hogwarts? Eu acho assim... Agora, você fala, agora em 2020... Bom, acho que é a partir da eleição, né? Então, a partir da eleição, o ministério caiu, são tempos sombrios, não tem como negar, temos aí alguns comensais da morte espalhados por Brasília e outros lugares, mas eu acho que as eleições de 2020 já prenunciam que temos esperança aí, vai, para 2022, talvez. Não sei aí onde vocês estão, mas aqui onde eu tô, pelo menos tem um prenúncio de que talvez a gente vença o embate. Se a gente for se basear pela Macusa, né? Ai, gente de Deus, é difícil, hein? É complicado demais. Mas eu lembro que em 2018... com esse curso rolando, as pessoas elas repetiam muito essa frase, né? São tempos sombrios, não tem como negar. Bem isso. Eu acho que esse curso, Beatriz, e assim como outras atividades de extensão, como é o caso desse podcast, ele está ligado a um projeto de extensão, são atividades que são importantes e cada vez mais necessárias para que a gente consiga estabelecer algum tipo de diálogo da universidade
com a sociedade, de alguma forma, para eles entenderem um pouco. Com certeza. Que pesquisas são essas que estão sendo produzidas dentro da academia? Para aí, sim, eles conseguirem entender qual é a importância disso e evitar esse tipo de recepção, né, das nossas pesquisas. As pessoas precisam entender o que é feito. Com certeza, né? E eu acho que também eu também tenho uma certa questão, assim, que a universidade pública, ela também se coloca num certo pedestal. Eu não sei se vocês concordam, assim, comigo, né? Eu não sei como que é a situação. Falta diálogo com a sociedade. Falta muito diálogo. Muito, muito, muito. Então, eu acho que, assim, alternativas como a extensão são excelentes para fazer a ponte, né? É muito importante que a gente construa pontes e não muros, olha só. Com certeza. E no seu trabalho de mestrado, você faz algumas relações analíticas da obra do Harry Potter com romance de formação. Você poderia explicar um pouquinho pra gente o que é esse romance de formação? Qual é essa relação com o Harry Potter dentro da sua pesquisa? Vamos lá, então. O romance de formação, gente, ele é um gênero derivado do romance, tá? Romance aqui não é a história de amor romântico, né? Não é isso. Romance é o gênero literário, o livro que conta a história de um indivíduo aí ao longo do tempo. Esse gênero literário surgiu ali na Inglaterra nos fins de século XVII, começo de XVIII. E o romance, ele teve, assim, alguns braços, vamos dizer, né? E um desses braços foi o romance de formação. O livro que é o paradigma do gênero romance de formação é um do Goethe, que se chama Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse livro. É um livro do século XVIII. Ele fala muito a respeito da realidade da Alemanha e da ascensão da burguesia na Alemanha, mas basicamente qual que é o enredo central, assim, da história? A gente tem um jovem de uma família burguesa que teria ali, né, que seguir, né, os caminhos dos pais com seu pequeno negócio, mas o sonho dele era ser ator. E aí ele sai pelo mundo com a sua companhia de teatro, e nisso dele sair pelo mundo muito jovem, ele vai passando por uma série de experiências que vão formando ele enquanto indivíduo, né? Que vão mostrando para ele... Ele vai escolhendo determinados caminhos, e esses caminhos ajudam ali a formar o ethos, a personalidade dele. No fim da história, né, daquelas spoiler, mas é importante dizer, ele vê que as aspirações dele pela arte, assim, com todos esses anos de aprendizado, essas aspirações meio que foram deixando de fazer sentido, e ele acaba tendo um destino semelhante ao da sua família, né, de ter ali um pequeno negócio, seguir a classe burguesa a quem ele pertencia. Mas por que esse romance foi paradigmático do gênero? Porque todos os outros que se derivaram dele sempre traziam ali de alguma forma um protagonista jovem, né, ou criança ou adolescente, passando por várias situações de vida, situações essas que moldavam seu caráter, né? E que o ajudavam ali a tomar certas decisões ou não. A gente tem vários exemplos de romance do tipo na literatura, principalmente europeia. Tem um livro chamado Romance de Formação, que é escrito pelo Franco Moretti, outro teórico aí da literatura, onde o Franco Moretti ele fala aí sobre a tradição do romance de formação em diferentes países da Europa, inclusive da Inglaterra. Isso tudo no século XVIII e XIX. E na Inglaterra, então, a gente tem romances, né, como os escritos pelo Dickens, né, Grandes Esperanças, David Copperfield, onde a gente vê sempre esse menininho
levando um monte de lambada da vida, né? O português, claro, é bem esse, assim, se desenvolvendo, se amadurecendo, tomando decisões e fazendo escolhas que levam ele a ser ali o indivíduo completo, já formado. O Harry Potter, ele dialoga bastante com esse romance de formação em inglês, né? Ele está inserido na tradição inglesa, então ele dialoga, né, com os romances que precederam ali a sua origem, porque cada país da Europa, a depender assim da conformidade social e econômica, esse romance de formação ele vai ter características específicas, né? Então, a realidade social e econômica da Alemanha no século XVIII era muito diferente da Inglaterra no século XVIII. Então, o Wilhelm Meister, que é o livro do Goethe, ele tem ali um caráter específico, né, mais dele, enquanto os do Dickens, na Inglaterra do século XIX, também vão ter características ali que dialogam com essa conformidade social da Inglaterra, que basicamente, o que estava acontecendo? A Inglaterra era um país bem mais estável do que os outros, economicamente falando, de acordo com esses estudos do Dickens, assim. Então ele diz que nesse romance de formação em inglês, o embate desse indivíduo que está em formação vai ser sempre assim, contra as coisas do mundo acontecendo, né? Então a vida está ali dando lambada, caminhos se abrem na frente desse indivíduo e ele tem que tomar suas decisões se mantendo muito fiel aos seus princípios ali que foram elaborados quando ele ainda era uma criança. Então, romance de formação em inglês tem essa questão, né, de ser fiel aos seus princípios, do protagonista ser fiel aos seus princípios, aos seus ideais mesmo de infância, sabe? De não se desviar muito daquilo. O mundo vai até tentar levar ele para outros lugares, mas ele se mantém fiel ali, de alguma forma, àquilo que ele era quando pequeno. E o Harry Potter, eu vejo muita semelhança com esse romance de formação em inglês, principalmente. Porque, assim, eu não acho que é certo a gente pegar o romance de formação e enfiar ali no Harry Potter, porque não é o único gênero que dialoga com a série, é um dos, mas os pontos de contato são muito específicos, né? Então a gente vê, por exemplo, o Harry em determinado momento ali da história, ele é um personagem que tem uma natureza boa, né? Benevolente, ele é gentil, assim, é uma coisa que é dele, né? Apesar de muito maltratado, ele é um personagem que é bom, né? Mas em determinado momento ali ele vai se ver muito parecido com o Voldemort, que é a pessoa com qual ele menos quer se parecer. E aí ele vai se questionar, né, a respeito da bondade e da maldade presente dentro dele. Em vários e vários momentos ele vai ter esse questionamento, né? Quem eu sou? Será que eu sou mais parecido com Voldemort? Será que eu sou eu mesmo, né? Mais parecido com os meus pais que eu nunca conheci? E as escolhas que ele faz ao longo da história, né, que tem aquela famosa frase do Dumbledore no segundo livro. Exatamente, é o que eu tinha pensado. Então, aquela famosa frase, né, que são as escolhas que determinam quem somos e não as nossas habilidades. Eu acho que, assim, essa frase, ela resume muito bem a essência, né, do que é o romance de formação e do que é o Harry Potter. A todo momento, as escolhas do Harry são guiadas ali pelos princípios que ele conserva desde os 11 anos. Então ele vai mantendo. A gente sabe que ele é cabeça quente. Ele se ferra porque ele é cabeça quente, mas ele aprende quando ele se ferra. Tipo, vou ao Ministério da Magia resgatar os Sirius, e o Sirius Black sai de lá morto. Nossa, aquilo lá causa um baita pesado, muito pesado. É muito pesado, mas ele aprende com isso, sabe? Ele aprende, ele não vai insistindo nesses erros, assim. E essas escolhas, elas são tomadas de acordo com essa personalidade aí que ele conserva desde pequeno. E é por isso, né, que ele é tão diferente do Voldemort, por exemplo.
o Voldemort é a pessoa que escolheu escapar da morte, né? De se tornar imortal por temer a morte. E por isso ele se achava um grande bruxo. O Harry escolheu abraçar a morte como uma velha amiga. E é isso que faz dele um grande bruxo. Ele é super-humano, né? Ele não se acha acima de tudo e de todos. Que talvez ele possa ter pensado nisso ali em algum momento, quando ele se via parecido com o Voldemort. Então, eu vejo mais ou menos dessa forma, assim, esses diálogos de Harry Potter com o romance de formação, né? Mas é uma discussão que ela não se esgota. E ela também não é muito simples de se fazer em pouco tempo. Pegando simbolicamente ali subjetivamente também, né, durante toda a história, sobre o fato do Harry ter a capa desde sempre, né, ser herdada, e enquanto isso o Voldemort todo momento também procurando encontrar a varinha das varinhas, eu acho que realmente faz muito sentido essa questão da escolha, né, e do que você faz com os dons que te dão e suas intenções. Com certeza. Mas bem bacana. Com certeza, né? Essa própria herança aí, né, do Harry, da capa e daquilo que o Voldemort almeja, né, que é o poder, e o Harry não almeja o poder, ele só almeja, coitado, né, ter uma vida, eu acho que um pouco menos atribulada. Ele não é um bruxo, ele é apenas ele, o Harry. Então, faz muito sentido. Essa frase proferida no primeiro livro, ela é muito importante pra gente entender, assim, o tipo de decisão que ele vai tomar até ali no final da história, né? Porque ele não tinha garantia ali de que ele ia encontrar o Dumbledore no limbo e que a parte que ia morrer dentro dele era parte do Voldemort. Ele poderia morrer e, enfim, tudo bem, é a decisão que eu tomo desde que as pessoas que fiquem aqui, que são as pessoas que eu amo, sejam salvas, né? E, enfim, no fundo ele é isso, ele é o Harry. Tirando um pouquinho, assim, sabe, do assunto só porque a gente chegou nesse ponto, você também concorda que a criança escolhida nunca foi o Harry, foi o Neville Longbottom? Eu acho que se a criança escolhida fosse o Neville Longbottom, o nome dos livros ia ser Neville Longbottom e a Pedra Filosofal. Eu acho. Polêmico. Essa é uma pergunta polêmica. Beatriz, passando um pouquinho agora a gente voltando um pouquinho pro curso, o Harry Potter Caminhos Interpretativos. Como é que esse curso foi organizado? Qual era o perfil dos alunos? Como eram as aulas? Então, esse primeiro curso ele foi pensado para ter 5 aulas, né? E o pré-requisito para a pessoa se matricular é que ela fosse maior de 18 anos, porque eu ia fazer minha pesquisa de campo, e quando a gente faz pesquisa de campo existe toda uma regulamentação legal que a gente tem que seguir. E para o tipo de pesquisa que eu ia fazer, né, não era voltada às crianças e adolescentes, então era voltadas a um público maior de 18, então tinha esse pré-requisito e a pessoa tinha que ter lido 7 livros. Nas aulas, basicamente, assim, eu tratei dos temas que eu já havia pesquisado até então foram aulas de análise literária, né, a respeito de Harry Potter. A gente analisou os personagens-chave, vimos as influências do romance de formação em Harry Potter, a influência do romanesco, da novela romanesca em Harry Potter. Vimos um pouquinho a respeito do que era o cânone, a crítica. As aulas elas se encaminharam mais ou menos por aí, né? Mas o perfil dos alunos, por eles serem maiores de 18, assim, tinha aluno de 18, mas tinha aluno de quase 60. Então, a maior assim, parte dos alunos tinha em torno dos 25, 30 anos, mas era um público bastante variado e todos ali ou moravam em São Paulo ou no entorno, né, na grande São Paulo. Eu ia perguntar exatamente isso, já acabou respondendo, mas então comenta pra gente, porque você, com essa galera, né, que participou, você fez um questionáriozinho, né, que você passou no começo do curso. Isso. E os participantes
E aí algumas das hipóteses sobre as respostas dos participantes, sobre as leituras de Harry Potter, ou se elas se confirmam. Então, eu passei esse questionário, ele foi passado na primeira aula e o aluno já tinha que me devolver na segunda, porque eu não queria que nada que eu falasse a respeito da série influenciasse ali de alguma forma a resposta dos alunos. Não foi um questionário respondido em aula, o aluno respondia em casa e também participava quem queria, né? Não era obrigatório todo participante do curso responder o questionário. Mas esse questionário, assim, foi um dos centros da minha dissertação e ele tinha 5 perguntas, né? A primeira era com quantos anos a pessoa tinha lido Harry Potter. A segunda era se a pessoa ali achava o espaço da história, da narrativa atrativo, né? Sendo esse espaço Hogwarts. A terceira era com qual personagem do trio o candidato, o participante mais se identificava. A quarta era se Harry Potter dialogava de alguma forma com o amadurecimento daquela pessoa, enquanto pessoa. E a quinta era se Harry Potter tinha tido alguma influência ali na formação dessa pessoa enquanto leitora, né? Enquanto leitor. Quais eram as minhas expectativas, né? Eu fui ali na minha inocência e isso é assim, gente, foi a pesquisa acontecendo. Fazer pesquisa de campo é isso. Eu, na minha inocência, achava que as pessoas diriam que teriam lido Harry Potter com 12 anos e que elas teriam terminado a leitura com 17, que acompanhariam ali muito de perto o crescimento etário do Harry, né? De idade cronológico e psicologicamente falando também, né? E por acompanhar aí esse crescimento do Harry, elas se identificariam com o personagem no sentido das experiências, né, pelo qual ele passa, experiências relacionadas ao crescimento, às perdas e tudo. E aí esse questionário mostrou assim para mim que eu estava lindamente errada. E também eu achava que as pessoas responderiam que elas se iniciaram ali no mundo da leitura através de Harry Potter. Foi outra hipótese que estava lindamente errada, pelo menos nesse grupo controle, tá? É importante dizer isso. Com essas pessoas que eu fiz a pesquisa, essas hipóteses, elas se confirmaram em parte, elas não se confirmaram totalmente, né? Eu não estava quantificando, era uma pesquisa qualitativa, então a quantidade de pessoas que se identificavam ou não com o Harry, que tinham se iniciado na literatura ou não com Harry Potter, né, ou que tinha crescido com o personagem, era menos importante do que tentar entender como essa relação foi construída. Mas a minoria das pessoas, assim, afirmou que tinha se iniciado no mundo da leitura por causa da série e que se identificavam com o personagem. Então, eu vi ali que, por exemplo, grande parte das pessoas disseram que já eram leitoras antes de Harry Potter, antes de ter conhecido Harry Potter. Mas no discurso de todas essas pessoas, tanto das que já eram leitoras, como das que não tinham lido livro nenhum, leram Harry Potter e passaram a gostar de literatura depois, Harry Potter era sempre um marco de passagem, sabe? Porque ou então a série tinha realmente iniciado a pessoa, a leitura, ou então ela tinha marcado um certo amadurecimento, aqui também entre aspas, das leituras que essa pessoa fazia. Então antes, quando crianças, né, os participantes ou liam gibi, ou lia livro bem curtinho com ilustração, e eles mostraram assim no questionário que Harry Potter tinha sido um livro mais maduro, né? Era um livro de muitas páginas sem ilustração. E a partir dessa leitura de muitas páginas sem ilustração, eles puderam se aventurar na leitura de outros livros de muitas páginas sem ilustração. Então, de alguma forma aí, Harry Potter sempre era esse marco de passagem, sabe? As minhas expectativas, elas, eu posso dizer assim, que elas foram superadas, não que elas foram quebradas, sabe? Eu não esperava que esse tipo de resposta aparecesse, mas foram respostas muito ricas, assim, que me fizeram refletir
bastante a respeito desse impacto mesmo na leitura, né, que Harry Potter tem aí para várias e várias e várias pessoas. Beatriz, se eu estou entendendo, então, essa sua conclusão que você chegou dentro desse grupo controle, que essa literatura sempre foi um marco, ou um amadurecimento de uma leitura, sai de um gibi e vai para uma leitura dentro de livros, ou então pessoas que passam de uma leitura de uma outra qualquer para ler livros maiores. Se eu entendi bem, isso se dá independente da idade que a pessoa começou a ler. Você sempre tem o Harry Potter como um marco, sempre como uma transição. Seria isso? Então, independente se a pessoa começou a ler aos 11 anos ou aquele que começou a ler com 20, 30, 40 anos. Tá sempre sendo o Harry Potter está sempre sendo um marco de passagem. São marcos diferentes a depender da idade, tá? É até difícil, assim, da gente colocar em grupos muito fechados essa questão da idade, principalmente se o leitor teve essa experiência de já ser um leitor antes, né? De Harry Potter ser esse salto para leituras mais maduras. Mas sempre é um marco, sim, a depender da idade. Mas são marcos diferentes, né? Então, a gente tem a pessoa que não lia nada e a partir de Harry Potter passou a ler muita coisa. Ou a gente tem a pessoa que lia livros menores e a partir de Harry Potter passou a ler livros maiores. E para leitores mais experientes, eu acho que esse foi um dos dados mais interessantes, assim, né? É um caso de duas leitoras que elas encontraram Harry Potter em um momento de retomada da prática de leitura, né? Então, uma delas, que tem mais de 40, ela era leitora ali quando mais jovem, em algum momento da vida ela parou, né, de ler por prazer, e aí depois de mais velha, ela foi inserida em um contexto de clube do livro, olha só. E nesse clube ela teve contato com Harry Potter, e foi a partir de Harry Potter que ela voltou a ler, né? Então, principalmente para esses leitores mais velhos, esse marco foi um marco, assim, mais de possibilitar a retomada da prática de leitura, entendeu? Eu acho que esse tipo de resultado mostra, por exemplo, é um dos exemplos, é claro, da importância da pesquisa. Porque a partir de um dado como esse, pode-se pensar em estratégias de inserção de mais literaturas como essa para trazer as pessoas de volta para a leitura. Então, isso que é importante. Com certeza. Isso que é importante a gente frisar, né? A importância da pesquisa acadêmica. Com certeza. Beatriz, no questionário, voltando a falar sobre os participantes, você tinha falado que você tinha colocado 5 questões, né? Isso. No questionário. Uma delas você tinha falado pedido opinião sobre Hogwarts, né? Sim. E é super interessante porque eu penso muito nisso, que acho que o que encanta, boa parte do que encanta é o universo que a J.K. Rowling criou, né? Todos aquela diversidade. E os participantes, o que eles falaram? Quais eram as impressões que eles tinham sobre este universo? Então, né, uma das minhas ideias era assim, que as pessoas se encantavam tanto por Harry Potter por causa desse universo, mas ao mesmo tempo, é um universo maravilhoso, mas ao mesmo tempo que trazia, assim, elementos facilmente reconhecíveis no mundo real, por exemplo, uma escola. E todas as relações que envolvem estar dentro de uma escola, né? Então, ali o amiguinho, o inimiguinho, né? Relações de camaradagem, relações de amizade, relações não tão boas, como de bullying, né? A descoberta do primeiro amor, esse tipo de coisa, as relações que os alunos estabelecem com os professores. Então, sim, é uma escola de... O professor que ama, o professor que odeia. O professor que ama, o professor que odeia, né? E aí, eu pensava assim, né? Não, é uma escola, mas é uma escola mágica. Isso torna essa escola muito interessante. Vamos ver aí, então,
o que esses leitores têm a dizer a respeito, né, dessa escola. E aí as respostas que eu recolhi me mostraram o seguinte, que Hogwarts, para esses leitores que responderam meu questionário, esses participantes, ela era vista muito como uma leitura de projeção, sabe? De um desejo do que poderia acontecer na vida real e que infelizmente não acontecia. Porque muitos participantes diziam o seguinte, assim, nossa, era uma escola, né? Harry Potter traz ali uma escola, justamente pontuando todas essas coisas que eu disse, com relações muito parecidas com quem a gente enfrenta numa escola, né? Mesmo não sendo um internato inglês, as relações elas são sempre parecidas, né? Mas que é uma escola mágica, então assim, tem uma floresta com criaturas fantásticas, as escadas se movem, para você chegar na escola você tem que pegar num trem dentro de um portal mágico. Então essas pessoas, elas diziam que, como que eu posso dizer? Que assim, elas se voltavam ali, né, para Harry Potter, para esse lugar de aconchego, às vezes num momento não muito bom da vida, né? Então por isso que eu enxergo Hogwarts como esse espaço de projeção, assim, esse espaço seguro, né? Que as pessoas pareciam que querer muito que existisse ali na vida real, mas não tinha. Não tendo, então vamos para a literatura, que a literatura dá conta aí, né, dessa projeção. Não é à toa que hoje a gente tem vários adultos barbados ainda esperando uma coruja chegar com uma carta. Pois né? é. Tanto é que, no fim desse primeiro curso, na última aula, eu entreguei para cada aluno uma carta de Hogwarts, olha só. Não, realmente, eu acho que essa identificação, ela acontece mesmo. Principalmente para mim, que eu acho que eu estava no ensino médio, na época, quando estava saindo os últimos filmes, né? E rolava uma identificação, assim, dos grupos de amizade, do professor e tudo mais. Isso realmente faz muito sentido. Sim. E falando em identificação, Beatriz, com qual personagem da série os participantes se identificavam mais e por quê? Essa foi outra expectativa, que essa aí, assim, foi ceifada, porque eu jurava de pé junto que as pessoas iam dizer que se identificavam mais com o Harry, por toda a trajetória de crescimento e amadurecimento e por tudo que ele passa, etc, etc. Mas aí as pessoas se identificaram mais com a Hermione, olha só. Meninos e meninas de todas as idades, Hermione aí saiu na frente como a personagem mais querida. O Harry chegou a ficar até atrás do Rony em quesitos de identificação. Isso sabe? É surpreendente. Então, recentemente, assim, eu acho um pouco que as pessoas, elas têm isso de gostar muito da Hermione por conta da construção da personagem nos filmes, né? Que a personagem do filme e a personagem dos livros, elas têm particularidades muito diferentes, e a Hermione, né, dos filmes, ela tem muito esse lado da racionalidade extremamente exaltada, dela tomar, né, ali a responsabilidade para si e dela fazer as coisas darem certo, porque é isso que acontece mesmo. Ela é a pessoa que tem juízo, e nos filmes, se não fosse por ela, o Harry realmente... Juízo e conhecimento, Juízo, né? E conhecimento, sim. Muito bem observado. E se não fosse por ela, o Harry realmente estaria morto. Mas assim... não teria. Só o primeiro filme. Só o primeiro filme, olha lá. Mas as pessoas disseram, assim, se identificar muito com a Hermione, porque finalmente apareceu na literatura uma personagem menina, que tinha uma participação muito mais interessante do que ser, por exemplo, um mero interesse romântico, né, do protagonista. Esse discurso apareceu mais nas aulas até do que no questionário. Mas essa questão da Hermione ser uma personagem menina e de na literatura não haver até aquela época personagens meninas desse jeito foi um fator de identificação. O fato também dela lutar pelas causas ali, né, também foi um fator de identificação. O fato dela provar, né, a todo momento que ela é inteligente, que ela merece estar naquele lugar que ela tá, em Hogwarts, também foi um fator de identificação. Então, assim, foram motivos muito variados, mas a Hermione foi essa
essa personagem bem aí que gerou muita identificação com as pessoas dentro desse grupo controle, né? Eu acho sempre importante reiterar isso, dentro desse grupo controle. Eu vi no seu trabalho que eu tinha visto essa parte, né, da sua pesquisa sobre o personagem que eles se identificavam mais, mas eu vi também que você colocou que já havia uma pesquisa feita anteriormente por um outro lugar, que a Hermione também estava, né, em primeiro lugar, só que essa pesquisa foi feita não só com o trio de ouro, né? Ela foi feita com todos os personagens. E aí, em segundo lugar, se eu não me engano, ficava o Dumbledore, Isso. né? Essa pesquisa, eu acho que ela foi encomendada por um jornal, se eu não estou enganada, e foi na própria Inglaterra, no Reino Unido como um todo, não me lembro agora. Mas ainda assim, a maior parte se identificava com a Hermione, né? Sim, ainda assim a maior parte se identificava com a Hermione. Mas ela é uma personagem muito sensacional. E aqui entre nós eu também me identifico com ela. Então, assim, a pessoa critica, né? Mas a identificação também acontece. Então, é meio complicado. Mas aqui eu realmente pensava, porque a Hermione, comparativamente com os outros dois, com os meninos, é a personagem que a gente menos sabe, né, a respeito da vida. A gente conhece ela em Hogwarts e sabe da personalidade dela em Hogwarts. Mas ela é uma personagem que, comparando assim com o Rony e com o Harry, é uma personagem que a gente conhece menos, então eu não pensava que conhece menos mas ao mesmo tempo a gente conhece mais, porque ela viveu no mundo trouxa, né? Ela passou a infância no mundo trouxa. Ela passou a infância, mas o meu ponto é, a gente não sabe direito como é que foi, entendeu? Porque, por exemplo, o Rony, sendo o melhor amigo do Harry, e por o livro ter esse narrador que é muito focado aí nas percepções do Harry, como o Harry passa as férias e tá sempre ali com os Weasley, a gente acaba tendo mais conhecimento do Rony na vida privada, digamos assim, entre aspas, e até de personalidade, né? Como que ele lida ali em outras relações para além da relação de amizade dentro da escola, né? Como que é o Rony em família, por exemplo. A gente tem essa noção. Da Hermione a gente não tem muito essa noção. A gente conhece dela o que o Harry percebe dela, né? E ele Então, por isso que eu pensava muito que essa não seria a personagem que a galera ia se identificar mais. Mas foi, e que bom que foi, assim, né? Super importante ter uma personagem feminina como a Hermione como destaque, né? Não, e é interessante como o Aleph citou, né? Ele lembrou desse contraponto que você faz com essa outra pesquisa que existiu, que independente de nacionalidade, então a gente está falando de uma pesquisa que foi feita em outro país, independente de nacionalidade, as pessoas no geral estão se identificando mais com a Hermione. É bastante interessante esse dado também. Ah, com certeza. Eu acho que da próxima vez que você for criar um questionário, só coloque mais uma pergunta sobre as casas. Sobre as casas? Isso também é uma questão. As casas. Olha. Porque eu, como um sonserino, eu me sinto, assim, muito injustiçado. Ai, você tem que conhecer umas pessoas da Sonserina que eu conheço. Tem várias lá no Clube do Livro Sessão Reservada. Você iria encontrar ali o seu nicho. Mas, eu lembro que na primeira aula do curso eu perguntei para as pessoas, né, de qual casa elas pertenciam. E Sonserina, infelizmente, estava em último lugar. Olha só, a maioria das pessoas ou era da Grifinória ou era da Corvinal. Corvinal ainda saía na frente da Grifinória. E tinha os Lufano lá também. Tinha uns Lufano? Ah, é Lufano, né? Lufano. Não, mas são fofinhos. Não cheira e não fede. Beatriz, eu só queria comentar mais um aspecto também ligado a essas consequências, né, desses desdobramentos da literatura do Harry Potter. Você cita no seu trabalho também que em Orlando, por exemplo, a gente tem 2 parques que têm atrações ligadas ao Harry Potter. Em Londres a gente tem aquele tour, né, tanto um tour pelos lugares que foram filmados os filmes, quanto um estúdio mesmo foi feito na Inglaterra para que seja visitado.
Sem contar a venda, né, de souvenirs, de varinhas, camisetas e uma infinidade... Dos itens todos, né? De infinidade de coisas. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esses desdobramentos, então, dessa literatura do Harry. Eu acho que, assim, talvez aí baseado mais num escopo que eu já vi. As pessoas, eu acho que elas tentam se tornar um pouquinho mais Harry Potter através dessas experiências, assim, né? Porque a magia de Harry Potter, ela tá muito no abrir a porta e entrar num bar e tocar no tijolo certo e ir pro mundo mágico. Eu acho que as pessoas, elas procuram um pouco isso nessas experiências de visitar cidades como Londres, visitar castelos na Escócia, em Oxford, ou ir ao parque para conhecer o castelo, né? Oficial, digamos assim, para ter essas experiências aí que aproximam elas de alguma forma a esse mundo que é um mundo literário. E a aproximação, né, assim, ela acontece de um jeito, como que eu posso dizer? Harry Potter é uma coisa que tem muito dinheiro envolvido, a gente sabe disso, e a gente sabe que as pessoas que estão envolvidas em Harry Potter, elas não iam poupar. Aí eu tô falando de produção e tudo mais, né? Não dos fãs e consumidores e leitores. Elas não iam poupar esforços para aproximar esses fãs, leitores e consumidores desse mundo mágico, sabendo que até hoje existem pessoas aqui, né? Como nós, esperando a carta de Hogwarts chegar. E as pessoas, né? A gente vê que muitos têm esse sonho de vida por essa simples questão de aproximação, né? De estar ali, experimentar o que é a cerveja manteigada. A gente jamais vai saber se aquela cerveja manteigada é de fato a que os personagens tomam no livro, mas, meu Deus, tô aqui, olha aqui, tô no Três Vassouras tomando cerveja manteigada, sabe? Então, eu acho que essa, sim, é uma experiência... essas experiências, elas aproximam mais, né? Elas se aproximam mais dessa ideia que você tinha falado, dos leitores tentar ali participar um pouquinho desse mundo mágico. Eu lembro de que quando eu provei pela primeira vez um feijãozinho mágico sabor sabão e que ele realmente tinha sabor de sabão, eu me senti muito mais dentro da história. Ah, com certeza. Porque eu falei, gente, sabão em pó com certeza tem esse gosto. Com certeza tem esse Eu gosto. cheguei a essa conclusão. Também fui uma dessas pessoas. Em Orlando, no parque da Universal, o Universal Studios, participei, por exemplo, daquilo que eles chamam de cerimônia da varinha, que é quando nós vamos até a loja do Ollivanders comprar a varinha. E como são muitas pessoas, né? Então eles escolhem uma criança e essa criança vai ter a experiência da varinha escolhendo o bruxo. A iluminação do local muda, é feita toda uma teatralização para que pareça que realmente a varinha está escolhendo a criança. Isso tem fogos, a hora que a criança toca na varinha sai fogos, ao vivo, para todo mundo ver. E você se sente realmente na atmosfera do Harry Potter, então acho que eles souberam aproveitar isso muito bem. O castelo é muito detalhado, tem o chapéu seletor, você passa na hora de... Não sei se você já foi, Beatriz, lá nesse parque. Já fui. Então, só na parte que você vai caminhando até chegar no brinquedo só mesmo do castelo, na fila, já tem muitos elementos do... a parte ali das estufas, né, que tem as mandrágoras, aí você entra no castelo, tem os quadros se mexendo, os quadros dos fundadores, né, a própria vila de Hogsmeade, você fica assim, gente, parece que você entra em outro... realmente, parece que você entra em outro mundo, assim. Eu tive a oportunidade ano passado, mas eu não fui no de Orlando, eu fui no de Los Angeles, que é menor do que o de Orlando, né? Então só tem o castelo, não tem o beco diagonal, mas eu imagino que a experiência do parque, por exemplo, que tem o beco diagonal, seja ainda mais imersiva. Você se sente em Hogsmeade. E eles sabem explorar isso muito bem. Tanto que em Orlando tem o Expresso de Hogwarts, que liga os dois parques.
Ou seja, você tem que... São 2 parques da Universal, um do lado do outro. Você tem que comprar o ingresso que dá acesso aos 2 parques para você poder desfrutar das atrações do Harry Potter, tanto em um quanto no outro. Aí você pega o Expresso de Hogwarts, você vai parar no outro lado do parque, que tem outras atrações. Então eles são muito detalhistas, mas também são muito espertos em como converter isso. Com certeza. Que comparando a obra, né, do Harry Potter com um paradoxo narrativo, entre aspas, que você menciona na página 87, né, da sua dissertação. E aí tem uma citação de Smadja, não sei se eu pronunciei certo o nome. É assim que eu falo também. Então, da citação da Smadja, que diz, abre parênteses, vemos a série novelesca de Harry Potter como um inteligente amálgama de heranças dos tempos primordiais, mitos, arquétipos, processos de iniciação do saber oculto, mistérios da alquimia, etc., que permanecem no inconsciente coletivo, fundidas com os dados reais do nosso mundo atual, tecnológico, informativo, cibernético, com as suas magias inventadas pela ciência. Fruto dessa fusão, a série Harry Potter se oferece como uma pequena obra-prima da constituição literária pela arte escrita pela J.K. Rowling. Você poderia comentar um pouco sobre essa passagem? Então, o que eu gosto muito dessa passagem, esse livro da Smadja não é tudo que tem nele que eu concordo com, mas eu acho, assim, que ela faz Ela é muito feliz quando ela fala que Harry Potter é construída a partir desse paradoxo narrativo, assim, né? No caso aí, o que ela diz é que existem essas histórias que são pertencentes a uma tradição que está presente no inconsciente coletivo, que eu acho que é uma das formas, né, da gente ler a série. Acaba não sendo muito a forma com a qual eu leio a série, né, mas falo também dessas narrativas mais antigas, e ela fala que, né, tem essa tradição histórica misturada, né, com o que seria tecnológico. E o meu lado, como que eu vejo essa coisa do paradoxo narrativo? Harry Potter é uma obra maravilhosa e muito realista ao mesmo tempo. Eu não sei se vocês concordam comigo. Pra mim, esse é o paradoxo, assim, sabe? De que Harry Potter se constrói num entremeio narrativo. Então, esse entremeio liga o nosso mundo a um mundo maravilhoso, fantástico, na verdade maravilhoso, né? Mundo de Hogwarts, universo de Hogwarts. E é muito... É isso que eu falei anteriormente, né? Esse realismo das ruas de Londres, de você entrar num bar e tocar no tijolo certo e você já tá dentro desse mundo. Então esse realismo seria o fato de que nada que existe no mundo do Harry Potter interfere no nosso mundo material, né? Ele poderia facilmente existir e a gente não saber, porque esse é o objetivo. Sim, justamente. E é esse o paradoxo. Na minha leitura, o paradoxo é esse, entendeu? É muito realista, não só nesse sentido espacial, né? Mas também nesse sentido espacial. E aí a gente, quando entra para esse mundo maravilhoso, a gente vê que as coisas que estão acontecendo lá... a gente tem dragão misturado com adolescente em crise com seus hormônios porque não sabe quem levar no baile, sabe? E aí depois a gente tem... Estou descobrindo aqui partes da alma do meu arqui-inimigo, ao mesmo tempo que, nossa, tenho que ajudar ali o meu amigo meio gigante no processo de luto pelo bicho de estimação, uma aranha gigante dele que morreu. Sabe, os processos, as emoções, os sentimentos que são trabalhados em Harry Potter, as relações, elas são muito parecidas com as do nosso mundo. Também, nesse aspecto, a obra é muito realista, isso tudo inserido nesse universo. E eu acho que é esse paradoxo, né, do Harry Potter estar num pé lá, outro pé cá, nesse entremeio, que eu gosto de chamar de entremeio narrativo,
Na minha visão, é um dos méritos, assim, da série. Isso é muito bem construído, né? Essa passagem de um para outro é muito bem construída. É uma passagem que gera curiosidade. Não à toa as pessoas vão para parques e ruas e estações de trem tirar foto em busca de suas experiências, achando que ali, né, elas vão ter contato com a magia de Harry Potter. Ao mesmo tempo que, enfim, a gente tem aí essas leituras todas de projeção, de identificação. É uma mistura, sabe? Assim, esse paradoxo é um paradoxo bem misturadinho, né? De realismo com maravilhoso. E é uma receita muito boa, assim, né? Para um, entre aspas, sucesso literário, vamos dizer assim. E nessa relação realista, né, que a gente tem na série, achei bem interessante o que me fez lembrar. O próprio Dumbledore fala que estudou alquimia junto com o Nicolau Flamel, que é um personagem que é trazido também, né, dentro da saga, e que, na verdade, é uma pessoa do nosso mundo que realmente existiu. Histórica. É uma figura histórica. O Merlin também, né, que é dito que, inclusive, era da Sonserina, gosto de enfatizar. Apesar de que dados temporais se contradizem, né, sobre o ano da criação de Hogwarts e o ano que o Merlin viveu, mas enfim. Mas então eu acho que isso faz muito sentido por trazer esses resgates. Até alguns detalhes, por exemplo, a crença da mandrágora por causa das raízes, né? Ou o bezoar, que realmente eles acreditavam que curava venenos durante a Idade Média, que era um bolo de cabelo tirado do estômago, do baço. Do bode, né? De uma cabra, exatamente. De uma cabra, de um bode, não sei. Tem um livro muito legal que fala a respeito desses processos históricos todos de Harry Potter, né? Dessa ligação aí, dessas várias áreas, da alquimia, da astronomia, das criaturas fantásticas, né? Fala dessa ligação histórica que Harry Potter tem com essa tradição medieval, ocidental, oriental, enfim, todas essas ligações. O livro se chama Harry Potter: A History of Magic, é bem interessante. Fala bastante desses processos aí que você mencionou. Esse livro, inclusive, é uma exposição que está no Google Arts and Culture. Fica a dica. Interessante, vou dar uma olhada. Bom, para finalizar, então, Beatriz, a entrevista já ficou mais longa do que nós esperávamos, porque é um assunto que é instigante. Exceto essa questão do paradoxo narrativo que nós já conversamos, há outras razões que você atribui tamanho sucesso? Isso com base nos seus estudos, é claro. O que você acha que mais encanta também os leitores de Harry Potter? Eu acho assim, a nível literário, eu gosto muito de pensar nessa questão do paradoxo narrativo, né? Eu acho um pouco complicado de explicar quais elementos propriamente, né, fizeram de Harry Potter o sucesso que ele é, assim. Isso acaba sendo muito subjetivo e eu acho que muito próprio do que cada estudioso entende ali, né, da sua própria área. Mas a nível literário, eu vou defender para sempre que esse paradoxo narrativo é um dos elementos do sucesso. Eu acho que a criação dos personagens, a Rowling, ela sabe criar personagens como ninguém, personagens extremamente excepcionais, ao mesmo tempo que são extremamente humanos. A gente não tem nenhum personagem preto no branco ali em Harry Potter. Talvez o mais, né, preto no branco seja o Voldemort e sua ruindade, mas todos os outros, assim, são personagens muito fluidos, né, muito próximos do que a gente vê, assim, no mundo real. Eu acho que a própria ambientação, né? A Rowling, ela foi muito feliz em escrever uma história para crianças e adolescentes, e a ambientação dessa história ser uma escola, um lugar totalmente reconhecível por esse público e até pelo público mais velho, porque de uma forma ou de outra aí
as pessoas elas têm essas experiências escolares que são relativamente universais, mas a gente não pode esquecer que, ao mesmo tempo, né, que a nível literário isso tudo acaba sendo muito bonito e até muito poético, a gente não pode esquecer que Harry Potter tem esse lado do marketing, né, do investimento por trás, da própria história da Rowling, né, que hoje em dia é quase tão famosa ou tão ficcionalizada quanto a história do Harry Potter, né, a história da mulher, mãe solo, que teve seu livro recusado por milhares de editoras, mas aí ela encontrou uma editora e esse livro foi um enorme sucesso. As pessoas costumavam se comover com essa história diante das recentes declarações da Rowling. Eu não sei como é que tá isso mais. Mas também, assim, o próprio fato da gente ter esse lançamento quase simultâneo de livro e filme, né, de uma coisa remeter à outra, e vice-versa, dos atores, né, do filme, assim, eles realmente se propuseram a encarnar esses personagens. Então, livro e filme, lançamento simultâneo e uma série de novidades, né, mercadológicas, assim, esses itens de colecionador, isso tudo sendo lançado. Eu acho que, sabe, é uma mistura dessa parte mais literária, poética, que é a parte que me cabe, assim, na parte da pesquisa, com essa questão de marketing mesmo, né? Que quando o assunto é Harry Potter, a gente não pode deixar o investimento capital de lado, né? Tem essa questão aí também. Eu acho que essa é uma das formas da gente ler aí o sucesso da série. E a forma como a Rowling escreve também. Eu lembro que quando eu pegava os livros para ler, eu passava noites a fio lendo e não conseguia parar de ler. Com certeza. A escrita dela é muito cativante, né? Muito cativante. Não é à toa que ela mesma escreveu que palavras são, na minha nada humilde opinião, nossa inesgotável fonte de magia, né? Pois Acho que ela fez bom uso dessas palavras dela. Com certeza, com certeza. Bom, eu gostaria mais uma vez, Beatriz, de agradecer você por ter aceito participar desse bate-papo. Muito obrigada. E eu vou terminar esse bate-papo com uma frase que você também coloca no final do seu trabalho, que é: nenhuma história sobrevive a não ser que exista alguém que queira escutá-la. As histórias que mais amamos vivem com a gente para sempre. Obrigada, Beatriz, por aceitar vir falar de Harry Potter aqui com a gente. Aleph, muito obrigada por nos acompanhar também nesse bate-papo. Obrigado, Nath, pelo convite. Obrigado, Beatriz. Aleph, obrigada, Nath. Foi um prazer. Sempre que precisarem, estou por aqui. Obrigado, Beatriz. Até a próxima. Esse foi um episódio do Pudim, podcast unificado de diálogos multidisciplinares, um projeto de extensão da UTF-PR. Músicas utilizadas: Curiosity e Malevolence, de Alexander Nakarada, disponíveis no site www.serpentsoundsstudios.com, e Optimist Inspirational, de Mixsound, no site mixsound.bandcamp.com. Para saber mais informações sobre o projeto desse podcast, visite o nosso site pudim.cp.utfpr.edu.br. Esse e outros episódios do projeto podem ser encontrados no seu aplicativo de podcast preferido. Até a próxima!